Bom, falar desse tópico, né, é falar de um tópico bastante atual e também muito antigo. Antigo o suficiente para estar aí na Bíblia, né, e a palavra nos ensinar tudo a respeito da fofoca, né, nosso tópico de hoje. Bom, essa prática, a prática de fofocar, a prática de falar mal, né, do seu próximo, ou espalhar algo do seu próximo, seja esse algo mentiroso, uma fake news, né, usando o termo atualizado hoje em dia, ou até mesmo uma notícia verdadeira, mas que você não tem que espalhar, né, do seu próximo, e você faz isso apenas por um sentimento bom, né, que o fofoqueiro sente em espalhar, em defraudar a imagem do seu próximo aí. Isso aí é taxado até mesmo como um problema aí, né? Um problema mental de pessoas que sentem o prazer de defraudar a imagem do seu próximo, a imagem do seu próximo, apenas falando mal, né? Espalhando fofocas sobre a pessoa em si. Bom, falar da fofoca, né, a gente precisa entender o seguinte, né, trazer algo claro aí, que a fofoca, ela não traz benefício algum tanto para aqueles que são os que são alvos, né, dessas pessoas fofoqueiras, tanto para próprias pessoas mesmo fofoqueiras, porque isso só traz destruição para aquele que faz que tem, né, como uso, né, a prática da fofoca, e para aquele que é alvo, né, dessa fofoca, só traz malefício. A gente precisa entender, né, trazendo agora para o meio eclesiástico, e isso aí é algo bastante sério, porque a Bíblia ela abomina os fofoqueiros, né, a ponto de falar que os tais não herdarão o reino dos céus. Então é algo que o cristão ele precisa estar atento quanto a isso aí, né? Se ele não está sendo um língua frouxa, está sendo aí um fofoqueiro, né? Um espalhador de fake news, porque com certeza essa prática está sendo reprovada por Cristo. Nós precisamos entender que se nós estamos em Cristo, nós precisamos, né, estar de conformidade com o que de fato é um cristão. E ser fofoqueiro, de longe, né, passa perto aí de um cristão. Apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, ele vai falar a respeito, né, desse falar, dessa fala torpe, né, dessa fala falsa aí, que é a fofoca. Ele fala assim, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O que ele quer dizer com isso? Que se você for falar alguma coisa, que você fale coisas que vai conceder graça, e não que vai conceder maldição. Porque a língua, o chicote do corpo aí, né, é o menor dos órgãos do nosso corpo, mas se você consegue dominar ele, você domina todo o seu corpo, diz a palavra. Então você pode usar a sua boca para abençoar, mas também pode usar a boca para amaldiçoar. Isso aí vai ficar a escolha daqueles que, né, fazem uso dessa prática. Nós precisamos entender também o seguinte, que pessoas que têm o prazer, né, em fofocar, são pessoas que precisam, na verdade, de um acompanhamento aí, de uma restauração espiritual, emocional, porque isso é uma doença. Você sentir prazer em defraudar, em fazer o mal, né, ao seu próximo, que fofocar é fazer o mal ao seu próximo. É tanto fazer o mal que, na verdade, a Bíblia deixa claro, né? Os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Então, isso é algo muito ruim. Você precisa entender que você precisa largar, abandonar essa prática, porque você está trazendo desgosto ao coração do Cristo que morreu por você. E nós precisamos trazer algo também bastante interessante, que a Bíblia deixa claro uma coisa, né? Nos ensina, né, a praticar algo que ela se assemelha pouco com a fofoca, mas não é a fofoca em si. Fofocar é você espalhar algo mentiroso sobre uma pessoa ou algo verdadeiro que não deve ser espalhado, que não convém a você, né, abrir a boca e falar. Agora, existe uma prática bíblica que é a prática de você acusar o falso profeta, que essa prática Deus ele não te proíbe de fazer. O que é um falso profeta? Senão aquele que fala, né, em nome de Deus, mas falsamente. O profeta antigamente era aquele que Deus falava com ele e ele falava ao povo, né, conforme as palavras de Deus. Hoje Deus ele fala com o seu povo através das escrituras, a Bíblia mesmo. Então, todo aquele que fala verdadeiramente de acordo com a Bíblia é aquele profeta que está falando ao povo de Deus, né? Nós vemos aí os pastores, né? Os homens do altar aí que têm o domínio da palavra, esses são profetas do Senhor.
mas eles precisam ser profetas falando de acordo com a Bíblia. Se eles falam, né, erroneamente, utilizam a palavra aí, às vezes pode ser por ignorância, esses aí na verdade têm que ser ensinados, né, e não acusados, mas existem aqueles, né, os lobos em pele de ovelha, que fazem uso da Bíblia mesmo ao seu bel prazer, para ter aquilo que ele deseja. Então, esses a gente precisa de fato acusar, colocar em destaque na igreja para que esses sejam abolidos aí do meio eclesiástico, porque eles de fato têm em si o coração voltado para o mal, utilizando a palavra, o evangelho, para ter aquilo que ele deseja. Então, existe essas duas diferenças, né? E existem aqueles que falam de fato da pessoa, né? Por exemplo, né? Hoje em dia temos aí essas visões divididas, visões religiosas aí divididas, né? Tem os que falam diretamente da pessoa, né? De pastores falando de pastores, irmãos falando de irmãos. Essa prática, Deus, ele abomina. E ele fala mesmo que disso ele não gosta. Isso tem que apartar da nossa boca. Então, que nós possamos entender que existe de fato a fofoca, a qual não vai permitir com que nós herdamos o reino dos céus, e existe a acusação dos falsos profetas, aquele que nós precisamos estar mergulhado na Bíblia para saber reconhecer quando nós ouvimos aí um falso profeta, e esse de fato nós precisamos falar mesmo, colocar em destaque para que seja apartado do meio evangélico aí, né? Essas são as duas diferenças, né, entre a fofoca, esse é o malefício que a fofoca traz, e é algo que precisa ser de fato interpretado pelos cristãos aí como algo que não deve ser praticado, para que nós possamos cada vez mais estar semelhantes, né, à imagem de Jesus Cristo, e cada vez mais agradando o coração do nosso Deus.